Fala, chegado, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. E antes de tudo, já quero estar agradecendo ao meu Deus! É lógico, a cada um de vocês, que Deus possa abençoá-los em nome de Jesus. Aleluia! Chegado, você que chegou agora, antes que você se esqueça, capricha nesse like e nos ajuda. E você que ainda não é inscrito no canal, me ajude aí, se inscreve no canal, nos ajude a espalhar o Evangelho com bastante humor, porém com seriedade e espiritualidade. Dito isso, produção, roda a vinheta. Chegado, esses dias eu estava analisando um texto bíblico e comecei a perceber o seguinte: tem horas que Deus, Ele quer que nós saiamos de certos meios, de certos relacionamentos que podem nos prejudicar. E eu comecei a analisar um texto bíblico muito interessante e eu quero compartilhar essa reflexão com vocês. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 2, que diz o seguinte: Ora, e disse o Senhor a Abraão: sai da sua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Eu comecei a analisar a história de Abraão e eu percebi o seguinte, que a casa onde ele vivia era uma casa complicada, porque o seu pai, Terá, ele tinha 3 filhos, Abraão, Naor e Harã. Só que o Terá era para ser o próximo líder dos semitas depois de Noé. Só que o Terá fez, ele infelizmente ramelou na missão, vacilou. Ao invés de se manter firme ali, se entregou à idolatria. E se não bastasse, levou quase que toda a sua casa a servirem outros deuses. Então o que Deus fez? Olhou para Abraão e viu que Abraão tinha se mantido ainda fiel com temor no Deus vivo e todo-poderoso. Abraão, sai da tua terra, da casa do teu pai, vai para a terra que te mostrarei, far-te-ei de ti uma grande nação e tu serás uma bênção. De todos os filhos do Terá, só Abraão que não tinha filhos ainda, ele já era casado. Só que a esposa dele, a Saraí, ela era estéril. E ser estéril naquela época era uma coisa um tanto que complicada. Então o que eu comecei a entender? Que Deus, para Ele cumprir certos propósitos em nossas vidas, nós tomemos algumas decisões importantes. Porque Deus, Ele não vai forçar a barra com ninguém. Muito pelo contrário, Ele só vai realizar o plano dele na minha e na tua vida a partir do momento que nós nos entreguemos à sua vontade e obedeçamos aquilo que Ele estabeleceu. Do contrário, colega, nada feito. Não, ele tem toda a razão. Então, para que Deus pudesse fazer com que Abraão fosse uma bênção, Abraão precisava abandonar a família dele, deixar a terra onde ele cresceu e ir para um lugar aonde Deus iria mostrar. Porque dentro daquele ambiente, dentro daquela companhia, Abraão não iria conseguir se desenvolver, ele não iria conseguir crescer. E entenda que no início da jornada com Deus, no início do chamado com Deus, é muito importante que nós escolhemos com bastante cuidado e cautela as pessoas que estarão do nosso lado. Porque se nós continuarmos apegados com pessoas que não ajudam, que não somam, simplesmente nos leva cada dia mais para longe de Deus, aquilo que Deus tem na minha e na tua vida não vai acontecer. Chegado, entenda uma coisa: só existe uma pessoa nesse universo que pode impedir o trabalhar de Deus na minha e na tua vida. Sabe o que é? Você. Exatamente. Você é a pessoa que pode impedir o trabalhar de Deus na sua vida mesmo. Não estou dizendo que você deve pegar a sua trouxinha, pegar suas malas e sair fora da tua casa. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que temos que começarmos a desapegar de relacionamentos tóxicos. Relacionamentos que impedem o crescer e o desenvolver de Deus na minha vida. Eu tenho que me desapegar, às vezes, de amizades, me desapegar de pessoas que, ao invés de me aproximar de Deus, está me fazendo me afastar cada vez mais da presença de Deus. E foi exatamente isso que Abraão fez.
Perceba que quando Abraão saiu da casa de seu pai, o sobrinho dele, o Ló, resolveu pegar carona na promessa do tio. Enquanto os dois estavam juntos, rapaz, era só briga, discussão, era... Tem pessoas na sua vida que não somam nada. Como assim, chegado? Deus não faz acepção de ninguém. Com certeza, a palavra de Deus não faz acepção para salvar. Em termos de salvação, a palavra não faz acepção. Mas se tratando de usar, se cumprir propósitos e promessas, Deus escolhe as pessoas certas para trabalhos específicos. E uma vez que Deus lançou o chamado dele sobre a tua vida, para que esse chamado se cumpra, você tem que ter autonomia, tem que ter coragem de abrir mão de certas coisas e inclusive de pessoas. Porque do contrário, se você estiver com alguém que não está no mesmo propósito, na mesma visão do que a tua, o trabalhar de Deus não será eficaz na tua vida. Principalmente se essa pessoa não professa a mesma fé do que você. Pois a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 a 18. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles. Apartai-vos, diz o Senhor, e não toquei em nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Para que a promessa de Deus se cumpra na tua vida, para que os planos de Deus sejam uma realidade em você, é necessário que você se desapegue de relacionamentos que estão te levando para longe da presença de Deus. Porque se Abraão continuasse na casa do pai dele, mesmo que ele não fosse um idólatra, mas ele estivesse comendo na mesa dos idólatras, infelizmente a promessa de Deus não ia se cumprir. Não basta você dizer que tem fé. Não basta você dizer que você confia em Deus, que você ora todo dia, que você lê a Bíblia. Não basta. Isaías 59 diz o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Apartai dessas pessoas. Pode ser que um dia Deus faça que vocês se reencontrem, que os caminhos se cruzem, mas no começo da jornada, para o começo da caminhada, é necessário que você tenha opinião, para que você se desapegue de amizades, se desapegue de relacionamentos, se desapegue de pessoas que estão atrapalhando o seu crescimento espiritual. E quando Deus vê que você já adquiriu maturidade, que você já adquiriu o crescimento necessário para suportar certas influências, aí sim Deus pode trazer essas pessoas para que elas possam ser transformadas através daquilo que Deus tem na tua vida. Porque aquilo que Deus disse para Abraão é o seguinte: e tu serás uma bênção. Enquanto Abraão estava na casa do pai dele, ele não era aquela bênção que Deus queria que ele fosse. Porém, quando Abraão saiu da casa do pai dele, assumiu a responsabilidade, caminhou na direção que Deus mostrou, aí Abraão se tornou uma bênção, uma referência, não somente para ele, mas para toda a família, para todas as pessoas, porque ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Perca hoje, se afaste hoje, abra mão de amizades, abra mão de relacionamentos, abra mão até mesmo de namoro se for necessário. E as pessoas que hoje você se afastar, não se preocupa, Deus vai tomar conta delas. Mas você precisa caminhar na direção que Deus está te mostrando, porque do contrário, você não vai ser a bênção que Deus quer que você seja. Eu preciso abraçar aquilo que Deus tem na minha vida. É se essa amizade que está do meu lado, se essa pessoa que está do meu lado não está somando, ela está me afastando de Deus, é necessário eu me afastar dela também, para que eu possa me aproximar de Deus.
Como dois poderão andar juntos se não estiverem em acordo? Então é necessário sim que a pessoa que quiser andar do teu lado, ela tenha que ter a mesma opinião, tem que ter a mesma visão do que você. Do contrário, abandona, sai fora dessa, sai desse meio, porque Deus tem o melhor para sua vida, em nome de Jesus. Porque se não quiser, o seu Deus também não é digno de você. Bem-aventurado é a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda de escarnecedores. Antes tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, porque esse será como uma árvore plantada junto a ribeiros e águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então o segredo de você ser vencedor, o segredo de você ser uma bênção na sua vida e na vida dos seus, é você fazer a vontade de Deus. Sai do meio deles e fica no centro da vontade de Deus. Chegado, Deus abençoe vocês. Não se esquece, curte, comenta, tá? Compartilha aí e nos ajude a evangelizar as pessoas aí, em nome de Jesus. Fique com Deus. Chegado. Fui!